Minha amiga e meu amigo, o mundo inteiro vem acompanhando o desfecho final do processo eleitoral na Venezuela na corrida para presidente. Não é novidade para ninguém, os institutos de pesquisa associados às bocas de urnas apontavam a vitória da oposição, a vitória do Edmundo Gonzalez, apoiado pela Maria Corina. Contudo, a esquerda, a oposição, melhor dizendo, ganhou as eleições. Ganhou as eleições, de acordo com informações, na casa de 70% dos votos válidos. Ganhou nas urnas, porém, perdeu num tapetão. E por que perdeu? O ditador narcotraficante Nicolás Maduro, amigo de Lula, resolveu não reconhecer os resultados em seu desfavor e fez o contrário. Resolveu declarar-se vencedor no pleito. Assim sendo, dando um golpe. Dando um golpe. Muitos classificam o governo, o regime de Nicolás Maduro, como uma ditadura civil. Não é uma ditadura civil. O que se vê na Venezuela é uma ditadura narco-militar. Narco-militar. E por que isso? Porque, na verdade, é uma ditadura comandada por militares das Forças Armadas envolvidos com narcotráfico. Maduro é apenas a figura visível do processo. Não estou dizendo que ele é inocente. Não estou dizendo que ele é o bobinho nessa história. A função dele é, dentro da estrutura corrupta, nefasta, criminosa e ditatorial, é se fazer o personagem visível. Acima dele tem outras figuras mais. A estrutura não para nele. Para se ter ideia, minha amiga e meu amigo, o exército venezuelano é o exército que contém o maior número de generais se comparar com todos os exércitos do mundo. Não é estranho? E como isso aconteceu? Aqueles altos oficiais, generais de 30 anos atrás foram aposentados, mandados embora. E nisso, o regime que começou com Hugo Chávez e continuou com Nicolás Maduro, resolveu nomear e promover esses generais. E quem eram os generais de hoje no passado? Oficiais envolvidos com narcotráfico. Com narcotráfico. Ao tirar os bons oficiais, os bons generais, esses foram promovidos com o compromisso de dar sustentação ao sistema e carta branca para continuar a sua atividade, ou seja, a prática do narcotráfico. E eles ganharam muito espaço, não só na Venezuela, como em praticamente toda a América do Sul. Com o desmantelamento do grupo guerrilheiro na Colômbia, a FARC, os espaços que foram deixados pela FARC, onde existia pesadamente a atividade de narcotráfico, o exército, as Forças Armadas venezuelanas, foi ocupando aquele lugar que era da FARC. Hoje, se nós não temos mais a FARC com aquela força do passado, nós temos, na América do Sul, uma organização narcoterrorista e traficante, que é as Forças Armadas Bolivarianas. Na verdade, tem esse nome devido ao Simão Bolívar,
o libertador da Venezuela. E é o nome que se dá às Forças Armadas da Venezuela, Forças Armadas Bolivarianas, que na verdade de Forças Armadas comprometidas com o país, exercendo atividades regulares, não tem nenhuma. Esses generais de hoje, num passado recente, eram oficiais medíocres, que não tinham conhecimento absoluto, não tinha tática, não tinha técnica, era um bando de estúpidos. Mas que Maduro resolveu agraciá-los. Tanto é que esses generais, com a elite dessas forças, vêm fazendo treinamento em conjunto com Irã, Cuba, Rússia, China, tudo com o objetivo de se fortalecer. Recentemente, a gente viu um navio iraniano atracar num porto brasileiro, no Rio de Janeiro, com a anuência do governo Lula. E ninguém sabia ou poderia entrar naquele navio. Qual era o destino daquele navio? Do Irã? Venezuela. O navio veio do Irã, navio militar, com destino à Venezuela, fazendo uma parada aqui no Brasil, só Deus sabe para quê. Então, senhoras e senhores, as Forças Armadas não vão aceitar, sob hipótese ou circunstância alguma, Forças Armadas da Venezuela, o grupo narco-terrorista, que o Maduro aceite os resultados. Que o Maduro saia do país. Que o Maduro entregue o país para a oposição, reconhecendo a vontade popular e o resultado das urnas. Porque senão acaba ou enfraquece o esquema deles. Eu tenho uma memória relativamente boa. Me lembro que em 2019, a população da Venezuela ocupou as ruas daquele país, manifestando contra o regime. Diante da pressão, Nicolás Maduro veio a público falando que entendia, reconhecia e ia respeitar a vontade popular. Ou seja, ele iria renunciar. E estava até trabalhando um asilo político na Rússia. Mas, de repente, mudou de ideia. Resolveu sufocar as manifestações que eram pacíficas, inclusive usando carros blindados para passar por cima de manifestantes desarmados. As imagens todo mundo viu e está aí para todo mundo ver. Então, o jogo é muito mais pesado do que a gente possa imaginar. O que a gente está vendo na Venezuela é um grupo de narcotraficantes instalado no poder e não quer perder espaço. E eu diria que neste ramo, as Forças Bolivarianas é a maior organização criminosa do planeta. Nenhuma organização criminosa tem tanque, tem armamento de guerra, tem aviões de última geração, que é o Sukhoi, quarta geração, vindo da Rússia, mísseis e foguetes antiaéreos, S-300 e armamentos modernos que o Brasil nem sonha ter. Que a Venezuela não tem comida. A Venezuela não compra comida, mas compra muita arma da Rússia e da China. Ou seja, é uma organização criminosa armada até os dentes. E todo mundo sabe disso. Eu que sou bobo. Um José da Silva, um cidadão de periferia. Sei. Por que os governos como Lula e outros não sabem? Eles sabem. Eles sabem. E ainda assim endossa esse governo. Ainda assim apoia esse governo. Ou melhor, esse regime. A coisa é muito mais braba do que a gente possa imaginar.
Não se trata de uma briga política por parte do regime. O regime não pensa no país. O regime quer a manutenção, quer o poder de seguir com a manutenção das suas atividades criminosas. Tanto é que o governo americano já decretou, já emitiu um mandado de prisão para Nicolás Maduro e seus auxiliares próximos, como também estipulou uma recompensa para informações que levem à sua prisão ou sua prisão, diretamente falando. Tanto é que os únicos países onde Nicolás Maduro transita é China, Rússia, Cuba, Irã e o Brasil de Lula. Ele não vai em outro país porque sabe que se for, vai preso. Porém, aqui no Brasil, ele é recebido não como narcotraficante, mas como chefe de Estado, com honras militares e tapete vermelho. A situação da Venezuela é desesperadora. As Forças Armadas, entre aspas, não pode confiar nela. Ela é a maior inimiga do povo venezuelano. Ela está por trás de tudo isso. É a maior beneficiária de tudo isso. Esse sistema tem muitos personagens ocultos. Maduro faz parte, mas é só a figura visível. A coisa vai muito mais além. Lá na Venezuela, as Forças Armadas têm como ganho a venda de entorpecente para Estados Unidos, Europa e outros lugares do mundo. Há um certo país que não tem histórico profundo de envolvimento com narcotráfico. Porque neste certo país, o Exército e as Forças Armadas, a especialidade dela é vender armas oficiais para narcotraficantes dentro desse país.